Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente, na direção da perfeição espiritual, aonde conquistaremos a verdadeira felicidade. Hoje estamos, mais uma vez, com a presença de 3 expositores, os mesmos da última semana passada. Estamos com Guilhermina. Que o Senhor nos abençoe sempre. Adalberto. Muita paz. E Jorge, o jovem. Olá, queridos ouvintes, que o Cristo ilumine nosso estudo aí, nosso caminhar. O pessoal pode até estranhar de eu fazer essa brincadeira de falar Jorge, o jovem. É por causa do seguinte, é que graças a Deus eu estou dentro do movimento espírita desde a minha adolescência. Século passado. Exatamente. Exatamente. Graças a Deus. Tá velho, irmão. Pode crer. 52 anos de contato com a doutrina espírita e ainda não tomei vergonha na cara. Por isso que eu digo que eu sou o espírita mais vira-lata que eu conheço. Mas enfim, seja o que Deus quiser, né? Vamos estudar hoje o encerramento do tópico Vida de Isolamento, Voto de Silêncio, nas perguntas 771 a 772. Detalhe muito importante. É interessante que na semana passada nós estudamos a respeito do isolamento do indivíduo como contrário à lei divina. E agora vamos ver o contraponto do estudo da semana passada. E vamos formular a primeira pergunta para Guilhermina. Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Bom, eu vou ler a resposta dos espíritos, que a gente comenta imediatamente. Esses se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento das leis do trabalho. Esses sim entenderam o que é realmente servir, porque são aqueles que voluntariamente se colocam acima dos prazeres. Percebe? É aquela questão da prioridade. Entenderam o que é prioridade. A prioridade para essas pessoas não se restringe a prazeres pessoais, a objetivos pessoais, a interesses pessoais. E sim, eles aproveitam de, nesse aspas, fugir do mundo, porque na verdade eles não fogem do mundo, na verdade eles fogem dos prazeres que o mundo oferece. Eles fogem das vantagens que o mundo oferece, para se fazerem o bem para o cumprimento da lei do trabalho. É o compreender realmente o que é a lei de Deus, enfim. Por isso que se elevam ao teoricamente se rebaixarem. Jorge,
Bom, você faria de comentar a respeito disso? É muito interessante, né? Porque a gente, quando ele fala mundo aqui, a gente pensa nas coisas do cotidiano, né? Das satisfações materiais. E aí se abstém disso para poder servir ao outro. Esse sim realmente está levando para a parte prática aquilo que em teoria o nosso Cristo ensinou, né? Então eu fico pensando que desde lá do mineral, se a gente acredita nessa evolução, nesse progresso todinho, né? A diferença entre as etapas de mineral, vegetal, animal, etc., é a interação que a gente tem. Então no mineral quase não se tem. No vegetal já começa um princípio de interação. Aquele vegetal se mexendo ali, as raízes para poder coletar os nutrientes necessários. E aí tem já aqueles que ainda conseguem abocanhar aí pequenos insetos para satisfazer energeticamente. E em seguida nós temos os animais que já têm uma inteligência embutida nele. E é interessante que a interação vai aumentando. E os nossos corpos têm necessidade de uma capacidade maior, mais complexa, para que essa interação seja feita. Então, independente da forma com que é feito, se é feito para o bem, é uma interação. Isso. A gente está fazendo bom uso dessa ferramenta que Deus emprestou para a gente para servir, né? Não só a si mesmo, como ao próximo, né? Adalberto. Rapaz. Algumas considerações interessantes. O que eu tenho, o que eu posso fazer? A pergunta de Kardec é bem direta, né? O que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Será que a gente não tem um mínimo que possa ajudar? Ou a gente pensa que faremos o que Madre Teresa fez, o que a irmã Dulce fez, o que a Anália Franco fez, e tantos outros espíritos de escola que por aí já estão? Começaram eles, assim penso, ao meu ver, que começaram pelas pequeninas coisas. Lanço um desafio para qualquer um que esteja aí do outro lado e aonde quer que estejam. Sabes tu quantos grãos de arroz tem 1 quilo de arroz? Abre e vai contar, porque eu estou fora. Então, se nós não tivermos a iniciativa, de tomar a iniciativa de fazer as pequeninas coisas, como é que a gente vai fazer as maiores? Se nós não dermos o primeiro passo, como vamos alcançar 1000 passos? Como é que alguém pode escrever um texto se não escrever a primeira letra? Então, você que está aí, sentado, estagnado, sem fazer nada para ninguém, pensa, tu és útil. Você é capaz, todos nós somos capazes. Precisamos então fazer. Faça alguma coisa, né? Porque por menor que seja, será enorme para aquele que não tem nada. Então, é interessante que nós necessitamos de fazer, mas de forma sincera, de forma ordeira, não com segundas intenções. Vou fazer porque eu vou arrumar um lugarzinho lá no nosso lar. No meu lar não, lá que só tem 3 pessoas, né? Né, João? Se entrar o João já fica entupido. Então, sempre referência ao gordo. Não, me referi ao João, ao gordo dele que está falando, né? Então, esses se elevam ao se rebaixarem. Então, façamos nós um esforço para fazer as pequeninas coisas, porque nós ainda não estamos capacitados para fazer as maiores. E Deus confia a nós, espíritos imperfeitos,
as pequeninas coisas, porque a gente só pode fazer isso. O João acabou de citar que há 52 anos ali na labuta da doutrina. Eu não cheguei a 30 ainda. E seria irresponsável achar eu que já sei tudo de doutrina. Se João está falando que não sabe, imagine eu. Então, façamos nós o que eu posso fazer na equipe. Na sala cirúrgica não é uma equipe? Com certeza. O liquidificador não é um equipamento doméstico formado de equipe? E se tirar o copo do liquidificador? Não funciona. Não é? Então, a família é uma equipe. Aqui estamos numa equipe. Se não fosse aqui o colega, o operador, não fosse aquele que está lá na usina trabalhando, como é que seria isso? Então, tem o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais. Renuncia. Ele renuncia muitas coisas para estar ali fazendo bem. Quantos não renunciam várias coisas, para poder estar numa casa espírita, para fazer uma palestra, para ir a um asilo, conversar com as vovós que não tem lá, que a família joga lá como se fosse um lixo. Quantos não renunciam um domingo para fazer um plantão, para ir numa creche, trocar fralda? Enfim, faça o que você pode fazer. Senão, não adianta nada, né? E aí, nós vamos ter a nossa vinheta antes de passar para a próxima pergunta para o Adalberto. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então vamos formular, Adalberto, a 771A. Porque tem aqueles que saem do mundo, como as irmãs da Madre Teresa de Calcutá, para se dedicar à humanidade. E tem aqueles que se isolam do mundo para trabalhar nos laboratórios, para fazer suas pesquisas, desde as pesquisas sobre energia até as pesquisas da microbiologia, desde as pesquisas que envolvem trabalhos enormes até aqueles trabalhos que se dedicam ao estudo de moléculas para tratamento de diversas enfermidades, e dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. O que você me diz, Adalberto? Levei um susto que o João falou que vai reformular uma pergunta ao Adalberto, né? Parece até que o Adalberto é espírito superior, né? João, eu só sou superior quando eu subo na escada. Tá bom. Então, a resposta dos benfeitores é: esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, já que trabalham para ela. Tantos a gente pode lembrar, né, como o João, na sua citação antes da pergunta fez. Lembrei imediatamente aqui de um camarada aí que quase ninguém conhece, um tal de Einstein, né? Já ouviu falar nesse cara aí? Albert Einstein. Uhum. Lendo uma obra biográfica dele uma vez, perguntaram ao professor onde estava o escritório dele, o laboratório dele. Ele começou a caçar no bolso, né? Os buracos do pano da roupa dele, começou a caçar lá. Achou a caneta e apresentou a caneta. Está aqui o meu laboratório. Então, diz lá nessa obra que ele se isolava 60 dias, 90 dias. E quantos desses pesquisadores não se isolam para ir, para no final de tudo gritar eureka, né? Uhum. Então, há pessoas que também se isolam, e deve ser dessa forma, quando convidado a falar numa casa espírita determinada, sobre determinado tema, é preciso que, mesmo que seja o João Batista, com seus mais de meio século de doutrina espírita, ir aos livros, estudar a temática da qual ele vai ministrar, porque se ele confiar na memória,
ele dança. E olha que João tem uma memória fantástica. É um conhecedor de muitas coisas, né? Então, é preciso então que a gente renuncie algumas horas do lazer, né? De ver filme, né, João? Né? 2 horas de filme, o João então vai estudar aquele tema para poder fazer a palestra. E é assim com o médico, que no caso, né, dos dois que aqui, né, compõem a mesa hoje, João Batista e Guilhermina, 2 cientistas da área da medicina mundana, precisam estar constantemente renunciando a algum momento com a família ou de lazer para reestudar a própria medicina, porque senão vai ficar para trás, né? Então é preciso então que a gente entenda que uma dona de casa, vamos ser mais simples, né? Quantas horas de renúncia uma mãe de família não faz para fazer comida, almoço e janta para um batalhão de 12 filhos, por exemplo? Quanta renúncia uma mãe não faz de sair lá de Engenheiro Pedreira, aqui no Rio de Janeiro, lá da Baixada Fluminense, da Zona Oeste, para pegar um trem cheio para ir para a Zona Sul trabalhar de diarista, e renuncia muitas das vezes 12, 14 horas de trabalho entre ida e vinda, né? Sair de casa e voltar para casa, e chega em casa tarde, ainda vai fazer a janta e o almoço para o dia seguinte. Então ela está renunciando, e muito, que é, ao meu ver, um papel importante, né, do ser quando mulher. E eu só vou entender isso quando eu reencarnar num corpo feminino, e vou aprender a renunciar em prol dos meus rebentos. Porque tem muito homem aí, Jorge, que tem que aprender a trocar fralda para ajudar a mulher, cara. Concordo. Fala, Jorge. Isso me fez lembrar um querido irmão aí talvez de profissão, de Mendeleev, o nome dele, um russo, que ele se isolou bastante na sua vida, nesse período de Mendeleev, né, nessa encarnação. Ele se esforçou para estudar química e as coisas que tocavam. Me tira da ignorância, Jorge. Quem era esse cara? Esse cara era da Portela? Não. Gregor Mendeleev. Dá nó na língua se eu for falar, João. Ele era um russo estudante de química, que inclusive veio de uma família extremamente pobre, humilde, de diversos irmãos, e usou da sua capacidade intelectual para poder prosseguir os estudos da química. E ele, certa vez, recluso, né, estudando, tentava organizar os elementos que já eram conhecidos, elementos químicos, em uma tabela. Para fazer sentido. Exato, para facilitar a vida de quem estudava. E aí ele, certa vez, ele ia viajar, acabou dormindo e tentando montar como se fosse cartas. Cada elemento ele escreveu um pedaço de papel e estava jogando com aquilo ali, tentando organizar. E aí ele dormiu, não viajou e acordou com a tabela pronta na cabeça. Então esse homem, juntamente com espíritos, acredito eu, de envergadura intelectual e moral, conseguiu fazer do seu retiro, da sua reclusão, montar algo que fosse extremamente necessário para o progresso, que seja material da humanidade, para dar subterfúgios para outras obras. Nossa, e como? Então, o mais interessante é que o Mendeleev, ele fez cálculos matemáticos que previram o surgimento. Aliás, eu errei o nome dele, viu? O nome dele não é Gregor, é Dmitri Ivanovich Mendeleev. Não vou nem me atrever a falar, João. Vai dar nó no cérebro. Não, olha, tem uma porção de... A gente poderia levantar vários exemplos. Sim. Foi Thomas Edison que experimentou o filamento 40 mil vezes até conseguir o filamento certo para fazer a lâmpada elétrica. 40 mil vezes. Tá? George Washington Carver, que se isolou dentro do laboratório dele para poder descobrir os subprodutos que poderiam ser industrializados
do amendoim, tá? Ele é o pai de uma certa maneira da bioquímica. E aí a gente para e pensa, né, que no contraponto disso daí, que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Os espíritos respondem: perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio se recolhes, teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice, sem dúvida. Então, bem intencionados os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Então a gente percebe que o silêncio pode ser útil em determinados momentos. Tem uma colega minha, uma amiga, na verdade, que ela fez uma vez um retiro, se chama Vipassana, aqui no Rio de Janeiro, no interior. E ela passou, se eu não me engano, 10 dias em extremo absoluto silêncio e meditação. Foi um período da vida dela, um período até curto, tendo em consideração que já tem mais de seus 20. E aí ela disse que foi uma experiência extremamente proveitosa em que ela pôde interiorizar-se, pôde perceber determinadas situações que ela precisava melhorar, compreender e aquilo que ela precisava deixar ir, que ela guardava em seu coração e ela conseguiu, através desse período de silêncio, deixar ir. Mas que sim, a gente entende que se é uma faculdade que Deus nos deu oportunidade de ter, que devemos fazer bom uso dela. Se abdicar dessa faculdade por toda a encarnação, eu acho que é deixar de lado uma ferramenta preciosa. Já vi o comentário de Kardec. Vamos lá. Kardec diz o seguinte: o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar a ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então ele perde a chance de, às vezes, de fazer bem. É só para ilustrar o que foi dito, o que foi conversado, debatido. O silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encolariza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão, que se cala e espera o tempo. Meimei. Guilherme? Eu só queria fazer um comentário que me ocorreu quando eu estava estudando essa pergunta, que temos um exemplo muito bom de alguém que conhecemos como o topo do topo de linha. Ele precisou subir ao monte e ficou em silêncio e ficou recolhido e voltou para se dedicar à humanidade. Só lembrei dele. Ele subiu no monte também e ficou em silêncio um tempo. Belíssima lembrança. Lembrei. Então vamos refletir a respeito disso, porque abuso não é uso. O que é bom é para que o utilizemos de maneira sábia. E também temos que ter o nosso tempo de meditar e refletir, mas acima de tudo, não somente pelo nosso próprio bem, mas pelo bem do mundo em que vivemos. Reflitamos a respeito disso, que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus.
Graças a Deus. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pardo Barbosa e Marta Batista. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta com o programa Luz na Penumbra, programa no qual nós tecemos comentários a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Como sempre, estamos nós aqui, Marta Batista, o Pablo na técnica e eu, para dar andamento a este estudo. E estamos agora, atualmente, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Nós estamos quase expirando aqui o capítulo, mas neste finalzinho acredito que Kardec reservou algumas mensagens aqui muito tocantes. E nós vamos dar início esta semana então com essa mensagem do item 17, a piedade, para a qual eu peço a atenção de vocês a respeito do comentário que a Marta vai fazer sobre isso. Vamos lá, Marta. Seja bem-vinda. Vamos lá. Obrigada. Vamos lá, então, desenvolver esse tema de suma importância. É fundamental, para aqueles que estão realmente conscientes da necessidade de uma transformação e de uma nova direção às suas vidas. É fundamental que a gente perceba o que é a piedade e a sua importância no processo de crescimento moral de cada um de nós. Por quê? Inclusive, só um exemplo que eu acho que vai nos auxiliar muito é a gente entender que a piedade pode ser uma via que te faz chegar ao perdão. Então, só da gente imaginar isso, já abre muitos caminhos e abre novas portas na nossa consciência, porque nós percebemos uma das maiores dificuldades que nós temos é justamente perdoar. É difícil para nós ainda porque estamos muito impregnados de orgulho, de vaidade, de egoísmo, enfim. E a gente saber que a piedade é um caminho que nos facilitará consideravelmente nós perdoarmos, é algo que nos dá esperança, Porque, às vezes, dependendo das situações, das provas às quais nós passamos, nós ficamos, assim, desanimados de perceber que como ainda temos dificuldades para perdoar. Então, vamos ver o que o Espírito, Miguel, nos fala nessa mensagem que chegou em Bordeaux em 1862. Ele diz assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima de Deus. É a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que deixais cair sobre as suas feridas. E quando conseguis, por intermédio de uma doce simpatia, restituir-lhes a esperança e a resignação, que bem-estar experimentais. É verdade que esse bem-estar tem uma certa amargura, porque nasceu ao lado do infortúnio. Mas se ele não tem a ilusão dos gozos mundanos, também não possui as dolorosas decepções do vazio que estes, os gozos mundanos, deixam atrás de si. Ele tem uma suavidade penetrante que é agradável à alma. Então, fazendo aqui uma pausazinha, vamos iniciar entendendo o porquê desse item, desse tema da piedade, que é justamente fazer com que a gente reflita sobre
o papel da piedade e a importância da piedade nas nossas existências, né? E a nos alertar para que a gente não feche o nosso coração, as portas do nosso coração, para não deixarmos de nos enternecer com as dificuldades, com os sofrimentos alheios. Isso é fundamental. E muitos vão dizer, não, mas eu nunca fechei meu coração para nada, por que eu vou fechar para isso? Quantas vezes, né, nós ouvimos pessoas que passam por várias experiências, provas, né, e que pessoas que ela ou ele ajudou não deram retorno, não foram gratas, né? A gente diz gratas entre aspas porque gratidão não se deve esperar e nem se cobrar. Mas essas pessoas ficam desiludidas de fazer o bem, de serem piedosas, porque alguém não lhes deu retorno em relação a alguma coisa de bom que eles tenham feito. E a gente já viu isso no Evangelho, né? Sobre a questão daqueles que desanimam. E vamos ver mais adiante nesse capítulo, acho que é o último item do capítulo, que fala disso, né? O fato de nós não termos o retorno, a gratidão, primeiro que já é uma lição para que a gente entenda que não devemos esperar gratidão de ninguém. Isso daí tem que ser espontâneo. E se a pessoa vai dar esse retorno ou não, isso já é um problema daquela pessoa, né? Ela com Deus, com a espiritualidade. Mas nós não temos que esperar nem cobrar a gratidão. Então nós temos que refletir sobre a importância de fazer o bem, né? E a piedade, como diz aqui, ela é a irmã da caridade, que lógico que quem é piedoso acaba sendo caridoso, é inevitável, né? Se você se internece com o drama, com a dificuldade, com o sofrimento alheio, é claro que você vai inevitavelmente acabar fazendo a caridade para que aquela pessoa não sofra tanto. Então, dessa forma, a gente vê que a piedade é uma via importante para nos levar. Nós espíritas sabemos que o lema da doutrina, né, um dos grandes lemas da doutrina é fora da caridade não há salvação. Então, já fica aí claro para nós, né, que a piedade é uma via que te conduz à caridade, que é um dos maiores objetivos de todos os espíritas. Então, ele segue dizendo, a piedade, uma piedade bem sentida, vem do amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E este esquecimento, esta abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. Aquela que o Divino Mestre praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina voltar à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, dará a felicidade para a terra e nela fará reinar finalmente a concórdia, a paz e o amor. Ora, é só a gente imaginar, né? Um planeta de dificuldades, de provações, de expiações, no qual você se depara o tempo todo com dramas terríveis, sofrimentos profundos. Quando você tiver uma terra na qual, mesmo ainda com bastante dificuldades, todos se enterneçam com a dor do próximo, nossa, nós vamos ter uma terra regenerada, um mundo muito melhor. E lógico que as pessoas serão felizes, porque nós vamos ver aqui mais adiante, quando Miguel nos fala, sobre a sensação que nós temos quando nós somos piedosos para com alguém que está diante de um profundo sofrimento. Ele diz que é algo inexplicável. O sentimento de alegria, de bem-estar que você tem diante de você ser piedoso e fazer com que aquela pessoa que estava sofrendo tanto, né, chore menos, sofra menos, a sensação é tão maravilhosa, existe um retorno tão grande,
né? Quando essa pessoa faz isso, você sente, né? Porque ela olha para você com o alívio de que você tentou suprir aquela dor, aquele sofrimento. Então, lógico que essa terra, mesmo que ela ainda esteja nos seus últimos suspiros de prova e expiação, evidente que ela vai ter um outro perfil, né? As pessoas vão ser felizes, umas porque estão sendo ajudadas e as outras porque estão ajudando, né? E a gente já sabe que fazer o bem é algo que nos traz uma sensação profunda de alegria e de bem-estar. E ele diz: o sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do vosso próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até o mais íntimo do vosso ser, diante dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos faz estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas de simpatia. Jamais sufoqueis em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos porque a visão de sua miséria turvaria, por um instante, a sua feliz existência. Receai ficar indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade adquirida ao preço de uma indiferença culposa é semelhante à tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo das suas águas o lodo fétido e a corrupção. E aqui, nessa edição, né, nessa tradução do livro, tem uma definição embaixo, que é nota do tradutor, falando sobre o Mar Morto, ou Lago Asfaltite, lago da Palestina, entre Israel e Jordânia, onde deságua o Rio Jordão, tem 85 quilômetros de comprimento por 17 de largura, está situado a 390 metros abaixo do nível do mar, e em razão da salinidade excepcionalmente forte das suas águas, é difícil mergulhar nele e quase impossível afogar-se. Perto de suas margens, em Kirbet Quran, foram descobertos em 1947 manuscritos muito importantes para a história dos essênios, né? Uma nota do tradutor. Então, o que ele nos diz? Que nós, ele nos fala que é um sentimento, a piedade, é o sentimento mais próprio para nos auxiliar a progredir, né? E também para ajudar a domar o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Por quê? Porque quando você está diante, né, do orgulho, por exemplo, uma pessoa que te fez mal, que te prejudicou de uma forma muito séria, muito profunda, essa pessoa você quer perdoar, né? Porque o ensinamento é que nós devemos perdoar, independente daquela pessoa ter feito algo grave e sem justificativa. Mas nós aprendemos com Jesus que devemos perdoar. Mas é difícil você perdoar uma pessoa que te fez algo tão sério, né? Que mexeu e estragou a sua vida de forma intensa. Mas se você se esforça, né? Porque sabe que esse é um dever cristão, perdoar, e você se esforça para perdoar essa pessoa, é evidente que você está tentando se livrar de quê? Do orgulho. Porque, na realidade, o que te impede de perdoar a pessoa é o orgulho. Você, olha, está todo mundo sabendo que eu fui, por exemplo, caluniada, e essa pessoa que me caluniou, imagina, se eu perdoo, vão dizer, tá vendo? Foi caluniado, vai ver que é verdade, porque acabou perdoando a pessoa, mas ela está fazendo um esforço para domar o orgulho. E lógico que ela sendo piedosa é uma via que vai facilitar esse perdão, já que ainda é tão difícil porque nós temos essas dificuldades todas de orgulho, vaidade, egoísmo. Ora, quando você se esforça e perdoa, você está perdoando porque algum motivo te levou. E muitas vezes o motivo é a piedade.
Porque nós sabemos o quanto é grave, né, o futuro de uma pessoa caluniadora. Nós sabemos disso, né? Ou uma pessoa que não chega a caluniar, mas que inventa alguma coisa e aumenta coisas, né? E distorce a realidade, né? A maledicência. Isso tudo são ações terríveis. E nós sabemos a gravidade do futuro dessas pessoas. E se você, né, faz um esforço para perdoar, sentindo piedade dessa criatura que te prejudicou, lógico que esse sentimento vai acabar te facilitando o perdão. E ele segue dizendo, né, jamais sufoqueis os seus corações. Quer dizer, você não deve sufocar esse sentimento. Se você sentir a piedade em relação a alguém que está no meio da rua, passando necessidade, ou mesmo aquela pessoa que está passando, ela nem é pobre, mas ela está passando por dramas morais terríveis, e que você a conhece, sabe dessas dificuldades, e você faz alguma coisa, estende a mão de alguma maneira para auxiliar essa pessoa, ouvindo, né? Ou até mesmo dando um bom conselho, caso a pessoa peça e queira, com certeza você está deixando o egoísmo de lado e colocando à frente a necessidade do teu próximo, mesmo que você tenha dificuldades em relação a fazer esse bem. Quer dizer, você deixa todos os teus interesses de lado para atender essas pessoas, né? Então, é o trabalho das pessoas que fazem a caridade, né? Da beneficência, enfim, qualquer tipo de caridade. Como a gente vê tantos grupos realizando, atendendo famílias, né? Grupos familiares que são necessitados não só do bem material, mas também, sobretudo, do encaminhamento para os filhos desses grupos, dessas famílias. Então, essas pessoas, no dia que elas vão lá atender, elas não só se despojam, né, do dinheiro para poder reunir aqueles víveres necessários para atender a demanda física, né, mas também elas se desfazem, né, elas deixam de lado momentos, horas da sua vida particular para atender essas pessoas. Então, é o exercício, né, de se despojar do egoísmo e se despojar do orgulho. E ele diz que essa tranquilidade, a aparente tranquilidade, lógico, né, de quem é indiferente à dor do próximo, é uma aparente porque é a tranquilidade que se compara à tranquilidade semelhante à do Mar Morto. Ou seja, né, que nada afunda ali, nada penetra, né, ali. Por quê? Porque tem uma salinidade enorme e fica tudo na superfície. Então, que nós meditemos sobre isso. E ele segue, quanto, no entanto, a piedade está longe de causar a perturbação e o aborrecimento que apavoram o egoísta. Porque muita gente diz assim, não, eu não quero ficar vendo essas coisas horrorosas, esse sofrimento horroroso, entendeu? Não quero saber disso, eu vou ficar perturbado. Claro que não vamos ficar perturbados. Nós vamos ficar, sim, ao nos deparar com aquele sofrimento, claro, aquilo vai mexer com a gente. Mas à medida que você começa a arregaçar mangas para colocar em ação alguma coisa que possa ajudar a tirar aquela pessoa daquela situação, aquela dificuldade de encarar a situação difícil, o drama daquela pessoa, aquilo desaparece. Você vai ser ajudado e você vai sentir uma sensação muito boa dentro do teu coração. Por quê? Porque você vai ajudar. Então, não se iludam com isso. E ele segue dizendo, certamente a alma experimenta ao contato com a desgraça de outra pessoa e fazendo um retorno sobre si mesma, um sobressalto natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos atinge penosamente. Mas, quer dizer, na hora que você se depara com o drama da pessoa. Mas a recompensa é grande quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao contato de uma mão fraterna e cujo olhar
úmido, quer dizer, choroso, ao mesmo tempo de emoção e de reconhecimento, volta-se docemente para vós, antes de se fixar no céu e agradecer por lhe ter enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, porém celeste precursora da caridade, a primeira das virtudes, da qual ela é a irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Então, Miguel aqui nos mostra e dá um desfecho perfeito, né? E ele toca num ponto muito interessante, porque existem muitas pessoas que são totalmente desligadas, né, dos trabalhos no bem, de uma ideia mais espiritual da vida. Elas são totalmente desligadas e usam muito esse argumento de que não querem fazer determinadas coisas, não querem ter a piedade de se aproximar de alguém sofredor, porque é muito forte e elas ficariam traumatizadas. E ele então mostra, né, que não, porque esse impacto é só momentâneo, é só na hora que você se depara com sofrimento. Mas à medida que você abre o teu coração para auxiliar aquela pessoa, o retorno não só daquela pessoa que vai te dar um olhar de agradecimento, né, um olhar de simpatia, como os próprios espíritos benfeitores vão estar ali te oferecendo uma vibração tão intensa que você vai se sentir bem demais. É como se você estivesse no céu, né? Então, Antônio, o que você me diz de nós nos esforçarmos para desenvolver a piedade? Marta, veja bem, eu penso que a piedade é uma sensação até certo ponto involuntária, até onde eu entendo. Quer dizer, a gente não pode assim determinar, a partir de agora eu vou ser piedoso. Ser caridoso a gente até pode, a gente se esforça a tratar bem as pessoas. A caridade é tratar bem, querer o bem. Então a gente se esforça por tratar bem a pessoa, até o próprio inimigo, aquela caridade básica. Então demanda um esforço consciente. Eu acho que a caridade é uma coisa inconsciente, ou seja, o momento em que você se depara com uma pessoa numa situação muito sofrida e que você talvez não estivesse pensando em praticar, fazer alguma coisa por ela, porque não era do seu conhecimento, aquela necessidade, mas no momento que você sente aquilo, como ele diz aqui, a sensação de piedade que você tem por aquela pessoa detona em você a caridade, como ele fala que a piedade é a melancólica, porém celeste precursora da caridade. Então, você, quando já tem um coração já propício a se enternecer com a dificuldade dos outros, você vendo uma situação dramática, uma pessoa em necessidade, você automaticamente vai praticar a caridade. Então, eu não sei como eu faria, para dizer assim, para aumentar a minha piedade. Eu acho que a gente tem que trabalhar talvez outras coisas em nós para ficar sensível a isso, né? Talvez a caridade comum seja o primeiro passo, que a gente se habituar a tratar as pessoas bem, a se condoer, começar a se condoer com o sofrimento dos outros, como nos outros casos que nós estudamos aqui, nos outros programas, daquelas senhoras que fazem roupinhas para as crianças, ou da outra que a mãe leva a filha junto para ajudar umas famílias necessitadas. Então, à medida que você vai sendo acostumando com isso, você acaba ficando mais piedoso, você vai ficando mais terno com relação às situações. Então, por isso que ele fala que são irmãs, né? A caridade e a piedade. Uma coisa acho que está emaranhada na outra. Talvez a piedade seja um detonador da caridade e a caridade, ao mesmo tempo, é um detonador da piedade. Eu acho que aqui é uma simbiose. Isso. Entendeu? É uma retroalimentação. É exatamente difícil. Eu estou falando assim porque para mim está difícil de tentar separar as coisas e da gente conscientemente trabalhar para passar a agir piedosamente. Não sei, talvez seja o meu nível ainda evolutivo. Não, eu entendo muito assim também, Antônio. Para poder compreender essas nuances da proposta dela. Mas olha, nós temos que ser piedosos com o Pablo. Ou ele conosco, ou ele conosco. Né? Que o nosso tempo está esgotado aqui. Então vamos nos ater a isso e
Vamos dar continuidade a este assunto no próximo programa. Por enquanto, muita paz a todos. Até lá e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.